Fala galera da primeira série militar, aqui é a professora Paula Black mais uma vez para dar uma aula de redação para você. Essa aula de hoje vai continuar falando no módulo 8. Como eu falei no vídeo anterior, esse capítulo ele traz 3 assuntos distintos, então para facilitar a sua forma de estudos, então eu dividi essa aula em 3 partes, para que os vídeos não ficassem muito longos e muito maçantes e que você trocasse de assunto no mesmo vídeo. Então eu dividi essa aula em 3 partes. Essa aqui é a parte 2 do capítulo 8, do módulo 8. Então, vamos lá, dar uma olhada no que o que esse capítulo 8, né, vai falar pra gente. Então, esse capítulo 8, a parte 2 desse capítulo, vai falar sobre os métodos de raciocínio lógico. Então, primeira série, redação, módulo 8, parte 2. O que são os métodos de raciocínio lógico? É importante que você entenda que os métodos de raciocínio lógico eles estão aqui para ajudar a construção do seu processo de argumentação. Então, o autor ele pode adotar distintos métodos de raciocínio, sempre com um objetivo principal, que é defender o seu ponto de vista e persuadir o leitor. Então, o método de raciocínio lógico, ele vai ajudar a construir os métodos, tá? Nós temos 3 métodos de raciocínio: o método indutivo, o dedutivo e o método dialético. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar desses 3 métodos de raciocínio e como eles podem ser aplicados em cada parte, como eles podem ser aplicados no texto. Antes de a gente prosseguir, é importante também lembrar que os métodos de raciocínio eles são aplicados aos parágrafos de desenvolvimento. Então, se você chegou até esse momento da aula, você viu nos capítulos anteriores a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Você passou pela aula da introdução, das estratégias de introdução, você passou pela aula das estratégias de desenvolvimento. E aí, essa aula, essa parte do capítulo 8, pode ser associada ao capítulo 7, que vai falar sobre estratégias argumentativas. E os métodos de raciocínio lógico podem ser aplicados às estratégias argumentativas que você aprendeu no capítulo anterior, na videoaula anterior. Então, é interessante que você vai perceber uma progressão dos assuntos e como que eles podem se correlacionar. Então, vamos lá. Método dedutivo. O método dedutivo, ou também chamado de indução, é aquele que vai partir de uma informação geral para chegar a uma informação mais particular. Então, guarde bem isso, tá? Essas são palavras-chave para você entender esses métodos de raciocínio, principalmente o dedutivo e o indutivo. No dedutivo, eu tenho uma informação que vai partir do do generalizante, uma informação mais abrangente, e vai chegar numa conclusão mais particular. Então, veja aí, a dedução ou método dedutivo parte de uma lei ou teoria geral para deduzir conclusões relativas a questões mais particulares. A partir de premissas tidas como verdadeiras, o autor elabora verdades particulares. Assim, a conclusão só pode ser considerada correta se todas as premissas forem verdadeiras. Black, o que é premissa? Você está falando de método de raciocínio? Surgiu essa informação aí do nada. Premissas são os enunciados que vão sendo construídos ao longo do método de raciocínio. Então, eu tenho uma premissa maior, que é a primeira informação, que é a primeira constatação, né? A primeira afirmação feita, é chamada de premissa maior. Essa premissa, ela é construída de maneira, nesse caso, no método dedutivo, é a premissa que vai trazer a informação generalizante, universal, e as premissas seguintes, a premissa seguinte, chamada de premissa menor, é a que vai começar a particularizar essa informação generalizante e a conclusão vai ser mais particular. E aí,
essa conclusão ela só pode ser tida como verdadeira se as premissas também forem verdadeiras. A gente já vai falar, já vai analisar isso em exemplos, não só em exemplos em frases, mas também na construção do próprio texto. O filósofo grego Aristóteles chamou de silogismo a esse processo de raciocínio lógico. Olha lá, o método dedutivo, ou também chamado de dedução, pode também ser chamado de silogismo. Por que é importante você guardar essa informação nesse momento? Porque esses métodos de raciocínio, eles não só aparecem nas provas objetivas, e não só nas provas de redação, melhor dizendo, eles podem também aparecer nas provas objetivas, nas provas de linguagem, de língua portuguesa, por exemplo. Então, ele pode, a sua prova pode trazer uma questão que traga um trecho a qual você precisa analisar e identificar que método de raciocínio foi aplicado. E aí, normalmente, algumas provas apresentam apenas 4 opções, né, de 4 alternativas, né, para serem marcadas, e aí aparece lá as opções: método dedutivo, método indutivo, método dialético, silogismo. E aí aparece lá um 4º método, né, uma outra palavra que você, se foi um estudante distraído, você deixou passar despercebido a palavra silogismo. E aí fica na dúvida, oh meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Eu aprendi 3 métodos e ninguém me ensinou esse método silogístico ou silogismo. Na verdade, você precisa se atentar que o silogismo é a mesma coisa que dedução ou método dedutivo. Então guarde essa expressão. Um silogismo é justamente um argumento dedutivo que extrai uma conclusão, uma relação entre 2 premissas. E aí, quem construiu esse método dedutivo foi o Aristóteles, né? Com uma frase bem emblemática. Olha só como é que esse método é construído. Todo homem é mortal. Essa palavra todo, né, esse pronome, ele vai carregar a premissa maior de um tom de generalização. Então, todo homem é mortal, qualquer homem é mortal. E aí, a premissa menor, que é essa segunda premissa, essa segunda afirmação, vai trazer mais já o processo de particularização dessa informação. Sócrates é homem. Ora, se Sócrates é homem e todo homem é mortal, logo, qual a conclusão que eu chego? O que eu deduzo a partir dessas 2 premissas? Que Sócrates também é mortal. Então, essa é a construção dedutiva, na qual eu analiso uma premissa maior generalizante, uma premissa menor que particulariza e chego a uma conclusão mais particular ainda. Outro exemplo: todo vertebrado possui vértebra. Todos os cães são vertebrados. Logo, todos os cães têm vértebras. Então, percebam mais uma vez a presença dessa expressão, dessa palavra todo, carregando a premissa maior de um tom de generalização. E aí, é válido, né, a gente precisa analisar como isso acontece dentro do texto, né, como acontece dentro do parágrafo. Eu falei no início dessa aula que os métodos de dedução, indução ou dialético, independente de qual método de raciocínio você escolha, esses métodos eles são sempre aplicados nos parágrafos de desenvolvimento. E aí, fazendo com que esse parágrafo fique mais elaborado, enriqueça mais a construção da sua argumentação. Então, vamos olhar aqui um exemplo dentro do texto. Vamos lá. É válido destacar, antes de tudo, que o grande objetivo do ser humano em vida é a felicidade. Opa, esse é o grande objetivo? Todo ser humano tem esse objetivo? Vamos lá, então ele vai começar a particularizar. Ser feliz no mundo capitalista em que vivemos parece estar baseado com desejos essenciais materiais, essencialmente materiais, tais como dinheiro e status social. Nessa perspectiva, se considerarmos que a fama, olha aí, olha a particularização. Então, ó, todo mundo quer ser feliz. O objetivo principal da humanidade é a felicidade. Como é que essa felicidade vem no mundo capitalista? Dinheiros e status. Olha a particularização, a conclusão desse raciocínio. Nessa perspectiva, se considerarmos que a fama
é um meio de atingir de forma mais rápida tais ideais, não é de se estranhar que seja tão desejado na atualidade. Olha o raciocínio sendo construído ao longo desse parágrafo. Então, começo com uma informação bem geral, todo ser humano quer ser feliz. Particularizo dizendo que a felicidade no mundo capitalista está associada a dinheiro e status, e finalizo o raciocínio particularizando ainda mais, dizendo que a fama é um meio de alcançar tais objetivos que levarão à felicidade. Então, eu tenho alguns tipos de silogismo. Se atente a esses tipos de silogismo. O silogismo categórico, né, o método de raciocínio dialético, perdão, dedutivo categórico, que é aquele composto por proposições categóricas, ou seja, que apenas afirmam ou negam. Veja, crimes hediondos são punidos de forma exemplar. Primeira informação. O estupro é um crime hediondo. Logo, o estupro é punido de forma exemplar. Então, categórico, um silogismo categórico, que apenas afirma ou nega. Segundo tipo de silogismo. Então, olha como é que acontece o categórico aqui antes de eu pular. Então, esse silogismo, essas proposições, elas são enfáticas. Elas trazem informações mais enfáticas. Então, os crimes, eles são punidos de forma exemplar. E sempre serão punidos assim. Eles não devem ser. Então, trazem informações mais categóricas, tá? Veja aí, o silogismo hipotético. A troca do verbo vai carregar de hipótese. Apresenta uma hipótese como premissa maior. A premissa maior é sempre categórica, bem como a conclusão. Então, no silogismo categórico, as informações são afirmadas ou negadas, e sempre na construção das premissas, o que vai construir aí uma particularização, uma conclusão também categórica. No silogismo hipotético, a premissa maior vai trazer a hipótese, no entanto, a premissa menor e a conclusão vão trazer informações mais categóricas. Vejamos. Olha lá, olha a hipótese. Se o tráfico é considerado um crime hediondo, deve ser punido de forma exemplar. Então, se o tráfico é um crime, deve ser punido. Ora, o tráfico é um crime hediondo, afirmei categoricamente. Logo, o tráfico deve ser punido de forma exemplar. Esse é o silogismo hipotético, no qual a premissa maior traz a hipótese e a premissa menor e a conclusão trazem a afirmação categórica. Então, fechamos aí o método de dedução, dedutivo, também chamado de silogismo. Vamos entrar agora no método indutivo. O método indutivo ou dedução, o trajeto rumo à construção da argumentação é feito a partir do particular para o geral. Opa, vamos parar um pouquinho. Então, a indução é o contrário da dedução? Sim. Se no método dedutivo eu parto do geral para o particular, da generalização para a particularização, no método indutivo é o contrário. Eu parto da particularização para chegar a uma generalização. Porém, é muito comum, quando o candidato constrói esse raciocínio, ele chegar a uma generalização que mais prejudica o texto do que enriquece o texto. Então, é preciso ter bastante cuidado com o método indutivo, com a construção desse método indutivo, de maneira que essa generalização contribua para o texto e não prejudique. Eu já vou exemplificar. A indução se baseia, portanto, na generalização. Ao se basear em um salto para a generalização, o método indutivo, portanto, só pode gerar verdades até certo grau, ou seja, sua conclusão tem apenas um grau de probabilidade de ser verdadeiro. Por exemplo, se eu digo assim, Maria dirige mal, mulher é Maria, logo, Maria é mulher, perdão, logo toda mulher dirige mal. Essa generalização,
ela vai ser construída, esse raciocínio ele vai chegar a uma generalização que não pode ser provada, porque toda mulher necessariamente dirige mal? Não. É provado, inclusive, pelo Detran do Rio de Janeiro, que as mulheres, né, dados estatísticos mostram dessa agência, que as mulheres elas são aquelas que têm menos número de multas, né, nas suas CNHs, são aquelas que mantêm a sua CNH por mais tempo, que têm menos irregularidades nas suas carteiras de habilitação. Então, essa generalização ela não contribuiu para o texto, ela apenas prejudicou a construção do raciocínio. Bom, vamos lá. Olhando para a sua pele, uma mulher de 70 anos percebeu muitas rugas e concluiu para seu conforto, olha aí, para o bem próprio, que todo homem e toda mulher nessa faixa etária tem muitas rugas. Isso é verdade? Essa generalização, ela aconteceu de maneira a satisfazer uma observação própria, né? Mas essa generalização não contribuiu para o texto, ela não pode ser provada para além do texto. Então, o método indutivo, ele prejudica, às vezes, o texto, uma vez que não pode ser provada. O grau de veracidade dessa generalização só chega até certo grau. Ela não ultrapassa o texto. Pesquisas revelam que os Estados Unidos, país cujo ordenamento jurídico prevê a aplicação de pena de morte, a instituição desse tipo de punição não diminuiu a criminalidade. Então, comecei aí com uma informação bem particular. Nos Estados Unidos, prevê a aplicação de pena de morte, porém, isso não diminuiu a criminalidade. O mesmo parece ter acontecido na China, no Irã e na Arábia Saudita, países que conseguiram notoriedade devido ao rigor das punições. Desse modo, pode-se afirmar que a instituição da pena de morte acaba por se tornar apenas um instrumento de vingança do Estado contra o agente agressor, não uma solução viável contra o crime. E aí eu chego a uma informação mais generalizante, mas que essa informação pode trazer, né, essa conclusão generalizante, pode trazer um cunho opinativo. Esse parágrafo aplicou muito bem o método indutivo, uma vez que chegou a uma generalização comprovando um ponto opinativo. Não? Provavelmente tem a ver com a tese apresentada na introdução. E aí um resumo, né, dos métodos dedutivo e indutivo. Então, o método dedutivo começa do universal e vai para o particular. O método dedutivo vai do universal para o particular. O indutivo, do particular para o universal. O que significa isso? A dedução particulariza e a indução generaliza, ok? Então, dedução, geral, particular. Indução, particular para o geral. E o método dialético é um método muito mais elaborado, que enriquece bastante o texto dissertativo argumentativo. Vejamos, o raciocínio dialético é um pouco mais complicado, mas garante uma redação muito bem vista pelos corretores. Funciona como uma evolução lógica dos raciocínios indutivo e dedutivo. É uma forma de discutir uma forma de discurso entre duas ou mais pessoas que possuem diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, apresentando aí argumentos para fundamentar o seu ponto de vista, né, e persuadir o opositor. O que então seria o método dialético? Aristóteles pensou o seguinte: ao construir o raciocínio indutivo, a gente tem que ter um princípio da não contradição. O que seria o princípio da não contradição? Uma premissa não poderia contradizer a outra. Então, por exemplo, se alguém diz que uma casa é amarela e não é amarela ao mesmo tempo,
só pode se chegar à conclusão de que o objeto ele não existe. Então, eu me contradigo. Eu não posso dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Só que os métodos de raciocínio, né, o mundo é muito mais complexo. Há temas que coisas que podem e não podem ser ao mesmo tempo. Por exemplo, o uso do celular nas salas de aula. Então, eu posso ter esse tema como redação, e eu posso dizer que ele, horas são bons, né? São bem aplicados, né? O uso do celular pode ser aplicado na sala de aula, e tem hora que não pode. Então, há coisas que podem ou não podem. Eu posso dizer os benefícios e os malefícios da internet na sociedade. Então, hora tem benefício, hora tem malefício. Então, é muito mais complexo. O método dedutivo ele vai fazer com que eu consiga acrescentar as duas coisas no mesmo raciocínio para chegar a uma síntese ou uma síntese que vai reafirmar ou conciliar essas duas ideias. Então, para pensar nesse método de raciocínio, você precisa entender o seguinte: a palavra dialética deriva da aptidão para falar de duabilidade, ou seja, de dois pontos, de contradições. Diferente da indução ou da dedução, a dialética não se baseia em evidências ou premissas, mas em três elementos básicos, que é a tese, a antítese ou antítese e o elemento oposto, né? Que essa antítese é o elemento oposto ao contraditório, e a síntese, momento em que se associa as duas afirmações de forma que se possa falar da contradição. Imagine que você tem um tema que é a influência da TV na sociedade brasileira do século XXI. Eu posso dizer que a influência ela é positiva e negativa, certo? Então, olha como eu posso construir um parágrafo de argumentação aplicando o método dialético. É fácil perceber que os efeitos negativos da televisão nascem na discussão dos valores como individualismo e violência, veiculados por imagens que estão submetendo muitas pessoas ao senso crítico. Paradoxalmente, esse mesmo meio de comunicação de massa permite um contato com o mundo distante, permitindo ao público ter acesso ao poder de informação. Então, olha só, o que acontece aqui nesses dois períodos? O primeiro período traz a tese. E aí, paradoxalmente, entretanto, no entanto, eu vou mostrar o contra-argumento a essa informação inicial. A televisão ela traz o seu ponto negativo, mas ela também tem o seu ponto positivo. E aí eu vou trazer uma síntese. Na verdade, a discussão sobre a influência da TV só fará sentido se for considerado o uso de cada telespectador que cada telespectador faz do veículo, o que depende de sua formação prévia, não do que é reproduzido. Então, qual é a conclusão que se chega? Qual é a síntese que se chega dessa dialética? É que não é a televisão que influencia positivo ou negativamente, é o próprio indivíduo que faz uso desse meio de comunicação. Então, qual é a vantagem e a desvantagem do método dialético? A vantagem é a superação do impasse argumentativo e o aprofundamento desse argumento, que se faz a partir dessa contra-argumentação. E a desvantagem, né, é a própria síntese, o fato de construir a síntese. Então, existem dois tipos de síntese, tá? Então, ao passo que você escolhe o tipo de síntese que você vai construir, você pode prejudicar ou facilitar ou, né, enriquecer o seu texto. A síntese conciliadora é aquela que, como o próprio nome diz, né, vai harmonizar, vai conciliar os dois elementos, a tese e a antítese. Na discussão que a gente fez no parágrafo anterior, no exemplo anterior, por exemplo, podemos concluir que tudo depende do veículo e do programa em questão.
A TV é um meio com múltiplos usos e alguns positivos e outros negativos. Esse seria um exemplo de síntese conciliadora, certo? Que, de certa forma, não há uma contradição no que está sendo apresentado. Então, ou ela harmoniza os dois pontos, mas existe a tese reafirmadora. Existe a síntese reafirmadora. A síntese reafirmadora, segundo tipo, reafirma a tese apresentada, desconstruindo o argumento antitético. Dessa forma, apresenta-se um argumento, tenta-se contestar tal argumento com a antítese. Por fim, usa-se a síntese para reafirmar e convencer o leitor. E aí eu coloquei um exemplo, tá? De síntese reafirmadora. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o investimento em educação é fundamental para o nosso país, pois constitui a principal base de desenvolvimento. Então, essa é a tese. Aí vem a antítese. Há quem sustente, no entanto, que a chave para o sucesso está na escolha de bons administradores como governantes. Então, a antítese, a contradição dessa afirmação inicial é que a primeira diz que a educação é a base do desenvolvimento. Aí traz outra informação dizendo que não é a base, que a base é escolher bons governantes. Olha a síntese. Os defensores dessa ideia parecem se esquecer de que, por mais capacitados que seja a autoridade governante, o verdadeiro desenvolvimento só ocorrerá com indivíduos realmente qualificados em todos os setores. Esse ideal somente a educação de qualidade permitirá atingir. E aí eu tenho a síntese reafirmadora da tese, que é a educação é a base do desenvolvimento. E aí, para resumir, né, temos a construção do raciocínio dialético. Eu tenho a tese, que é uma proposição, a antítese, que é a oposição dessa proposição, e uma conclusão que a gente chama de síntese. Né? Para finalizar, eu trouxe um quadrinho, né, para mostrar que esse tipo de raciocínio, né, pode ser aplicado até em textos mistos. Então, tem uma mulher, né, que vê o seu, né, companheiro chegar aí, bêbado, com a garrafa vazia na mão, e ela diz: chegando em casa, a uma hora dessas, com uma garrafa vazia, bebeu ela a noite toda, está completamente bêbado. E aí é a antítese. Ele pensa que vai, né, se ajudar. Eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. E aí a síntese, nesse caso, uma síntese reafirmadora da antítese. Então, além de bêbado até a madrugada, você estava bebendo com outra mulher, e aí ele achou que estava se ajudando, mas não estava só se atrapalhando. Então, essa segunda parte do capítulo 8 vai falar sobre os métodos de raciocínio. Método dedutivo, do geral para o particular, método indutivo, do particular para o geral, e o método dialético, que é construído pela tese, antítese e a síntese. Eu espero que eu tenha ajudado. Se ficou mais alguma dúvida, tire, né, a sua aula ao vivo com o seu professor. Até a próxima. Tchau!